Estamos de volta agora com a segunda parte do Magazine Semear. O Ministério da Economia e Planeamento recebeu 50 novos técnicos de diferentes especialidades que foram recentemente selecionados por concurso público. Antes de iniciarem as suas atividades, foram submetidos a um intenso programa de introdução às boas práticas institucionais do MEP. Acompanhe. Com o objetivo de reforçar o quadro de recursos humanos da instituição, o Ministério da Economia e Planeamento realizou entre os dias 19 de julho e 22 de agosto um concurso público de ingresso para o provimento de 50 vagas para a categoria de técnico superior de segunda. Para este concurso, inscreveram-se mais de 1000 candidatos com idades compreendidas entre os 18 aos 35 anos. As áreas em destaque são Economia, Direito, Comunicação, Sociologia e Turismo, isto para além de várias outras previamente mencionadas no anúncio do concurso público. O processo de seleção dos 50 candidatos aprovados esteve a cargo de um serviço público criado pelo Estado para o efeito, a entidade única recrutadora, ERU. Estes novos funcionários que nós temos são fruto de um concurso público realizado pela ENAP, através da ERU. A ERU é a entidade de recrutamento único. E, portanto, são os que foram selecionados, os 50 últimos selecionados. São os que obtiveram melhor notas após a feitura dos respectivos testes e são os que estão com melhor classificação de entre o total de candidatos no concurso público. E aí são estes 50 classificados que estão aqui conosco a fazer o curso de introdução ao Ministério da Economia e Planeamento. O curso de ingresso ao Ministério da Economia e Planeamento foi uma solução pensada para uma melhor integração dos novos funcionários públicos. A formação abrange todos os temas ligados ao âmbito da atividade desenvolvida por este departamento ministerial. São candidatos de economia, macroeconomia, outros são designers industriais, uns são ligados à comunicação, outros são ligados ao direito, outros são ligados à arquitetura. Enfim, um sem número de especialidades que foram selecionadas para que estas pessoas pudessem então laborar no Ministério da Economia e Planeamento. Este curso vai possibilitar que já não são candidatos, mas os novos funcionários possam apreender como é que o MEP funciona, o que o MEP faz nas diferentes províncias do país, nas 18 províncias do país, quais são as entidades tuteladas e superintendidas, ou seja, é um curso bastante enriquecedor que eles também vão ter ligações, por exemplo, com a banca comercial. A banca comercial vai ministrar uma formação só para eles saberem qual é a nossa ligação com a banca comercial. Temos também formação dirigida aos empreendedores, ou seja, eles vão ter acesso à Pérola do Kikuchi, que é uma fazenda que existe cá em Angola e que está a ser muito bem desenvolvida, como também a outras que eventualmente possam interessar. Vamos agora conhecer alguns dos novos técnicos do MEP e saber deles como está a ser o processo de integração. Formosa da Piedade é formada em Economia pela Universidade Católica de Angola. A jovem de 27 anos conta-nos que dos concursos em que já participou, este foi o que mais lhe transmitiu confiança. Bem, eu já fiz vários concursos públicos e sendo sincera, este foi aquele que eu fiquei mais confiante. Eu estive mais confiante, foi uma das provas em que eu mais tive calma. E dizer que a prova estava fácil, eu acho que não é a melhor via, mas não estava difícil, também não estava fácil, estava razoável, né? E foi boa a prova para mim, a princípio, por aquilo que eu esperava, né? Em termos daquilo que foi a minha área de formação, porque eu formei-me em Economia. E tinha muitas questões relacionadas à economia, tinha também questões de administração pública, ética e deontologia profissional. Diferente da neofuncionária pública Formosa da Piedade, Jair conta-nos que participou de concurso público, mas pouco confiante em conseguir a vaga pretendida. Entretanto, o resultado foi uma grande surpresa. Eu já participei em muitos concursos públicos e me sentia muito agastado porque sentia que
eu era injustiçado nos processos em que eu participava, mas quando me apercebi do novo decreto em que foi instituído a entidade única recrutadora que faz parte da ENAP, eu falei, uau, essa é que é a oportunidade de eu aproveitar. Eu me apercebi do concurso por intermédio das redes sociais, especificamente o Facebook. Eu me lembro que na época eu estava na província do Namibe, estava lá trabalhando numa outra empresa privada, estava a trabalhar lá, então eu percebi e vi, uau, tem a minha área de formação, vou me inscrever. E me inscrevi, como já tinha uma conta no CEP, aproveitei aquele momento e me inscrevi e graças a Deus fui selecionado para poder fazer a prova e o processo foi só fluindo. Nós chegamos aqui com uma ideia totalmente diferente do que é a realidade. E ao chegar aqui, houve a necessidade de passarem-nos a verdadeira imagem que tem o funcionamento do Ministério da Economia. Como os nossos formadores já disseram uma vez, eles estão a apresentar-nos o país, porque nós vemos uma face quando na verdade o interior é outra coisa. Diva Airosa tem 25 anos de idade. Esta jovem recém-formada teve aqui a oportunidade para conquistar com mérito o seu primeiro emprego. Eu praticamente nunca procurei emprego e assim logo fazer um concurso público e passar, acho que é uma vontade de todo mundo. Fiquei muito feliz, muito satisfeita e espero usar essa oportunidade para poder conseguir alcançar outros níveis na minha vida. Durante o período de formação, os técnicos tiveram a oportunidade de conhecer a Pérola do Kikuchi, uma das maiores empresas produtoras de ovos do país. Com esta visita, os técnicos puderam constatar in loco tudo o que aprenderam durante as aulas teóricas da formação. O processo de integração dos novos técnicos culminou com um team building. Num espaço de lazer e descontração, os novos quadros tiveram a oportunidade de conhecer e interagir com o topo da hierarquia do Ministério. Nós estamos a terminar todo este processo com uma sessão de team building para garantir que a equipa seja o máximo coesa possível. Estamos a contar aqui com a presença dos diretores nacionais e também eu não podia deixar de lado este processo para pedir a estes magníficos 50 todo o compromisso possível para que a sua presença, a sua produtividade no Ministério da Economia e Planeamento não belisque aquilo que já é a reputação e alguma responsabilidade que o Ministério já tem. Atividades lúdicas, palestras, trabalhos em equipas foram algumas das atividades que marcaram o encerramento deste ciclo de formação e de integração. Foi produtiva, foi, no fundo, desconstruir aquele estereotipo que nós temos dos diretores, não é? Pensávamos que eram seres robóticos e, no fundo, revelaram ser os seres humanos incríveis e, acima de tudo, tem aquele caráter humano da parte da direção. E, olha, poderia resumir simplesmente, foi incrível, né? Foi incrível. Nós auguramos que continuem mesmo assim e que nos ensinem e que possam compreender que nós somos novos, nós não sabemos nada. Estamos aqui para aprender e depois para mostrarmos também lá no futuro o que nos foi transmitido. O processo de formação foi gratificante porque nós, quando chegamos lá ao MEP, pensávamos que fosse só para uma pequena cerimônia, mas fomos agraciados pela essa formação que está a ser bem contemplada, uma formação realmente muito produtiva, porque na verdade acabamos todos por aprender aquilo que são ou aquilo que é o organigrama, como é que está constituído o Ministério, quais são os órgãos tutelados pelo Ministério e muita coisa, foi muito gratificante e muito bom. No que concerne ao dia de hoje, tivemos uma palestra com o coach, o senhor Dárdano Santos, que falou-nos sobre
como começar, ou seja, o dia dos pequenos começos, né? Ele deu-nos mais ou menos as dicas de que os dias podem ser difíceis, mas não podemos parar de fazer aquilo que realmente queremos fazer. Que devemos continuar, pedir ajuda se não sabemos, perguntar aos nossos diretores, aos nossos colegas quando temos dúvidas e muita coisa produtiva. Sobre a capacitação não é tudo. O ministro disse que o processo de formação vai continuar para que os resultados possam estar à altura das exigências. A capacitação não termina aqui. Os funcionários da economia e planeamento, eles beneficiam de várias ações de capacitação. Neste momento temos uma equipa de aproximadamente 8 funcionários, 8 diretores, funcionários do Ministério da Economia e Planeamento que estão na Inglaterra a fazer um curso de 3 meses de inglês, porque nós decidimos ser uma instituição bilingue, uma instituição em que as línguas estrangeiras, principalmente o inglês, são um ativo extremamente importante nesse processo de internacionalização do nosso país e do Ministério. Também teremos uma sessão também de capacitação em inglês nos Estados Unidos, onde vamos fazer a ligação com as instituições de Bretton Woods para que a capacitação não seja apenas em inglês, mas também em matérias técnicas e que possam efetivamente resultar num aumento, numa melhoria, numa consolidação da capacitação institucional do Ministério da Economia e Planeamento. Os novos técnicos, apesar de já terem sido enquadrados, ainda não fazem parte do quadro definitivo da instituição. Nós aqui ressaltamos que é verdade que eles estão num processo probatório de 1 ano. Nós estaremos avaliando o grau de produtividade, principalmente entrega, não é? E compromisso destes 50. E numa eventualidade de nós não estarmos satisfeitos com alguns, teremos que ser o máximo de racionais possíveis para continuar a procurar a perfeição e ir buscar aqueles que não conseguiram se enquadrar nos primeiros 50 para que, de facto, a instituição possa ser servida do melhor profissionalismo possível. Para esta nova empreitada, resta-nos apenas desejar as boas-vindas e boa sorte aos novos membros da família Mendes. E chegamos ao final desta edição do Magazine Semear. Reveja estas e várias outras reportagens no nosso canal do YouTube com o nome Programa Prodesi. Procure-nos também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Contamos consigo na próxima semana, neste canal e neste horário. Passe bem.